Graça e paz a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Palavras de Sabedoria. Amados irmãos em Cristo Jesus, uma das melhores coisas é nós sabermos o plano de Deus para a humanidade. Como esse Deus sendo todo-poderoso, sendo grandioso, Ele se comunica através da sua palavra, através do seu espírito, através da natureza, através da criação com o ser humano. Nós sabemos que no Jardim do Éden havia uma comunhão perfeita. Adão e Deus se comunicavam perfeitamente. Contudo, Adão ele desobedece a Deus. E por causa dessa desobediência, ele é expulso do Jardim do Éden. E essa comunhão perfeita ela é rompida naquele momento. A partir daí nós vemos patriarcas, ou período patriarcal, comumente chamado. E nós vemos um homem, um ser humano. Depois da queda, ele foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz. A saber, Enos, filho de Sete, da descendência, amados, de Adão. E olha que Deus começa a planejar coisas maravilhosas para a humanidade. Aí nós temos o período sacerdotal, vem o período profético, onde existem reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, e esses se comunicavam, Deus transmitia sua mensagem para essas pessoas. Então, amados, sobre essa comunicação com Deus e a comunicação de Deus conosco, ela começa a ser restabelecida, começa a ser reorganizada. Porque o plano de Deus, irmãos, é você, o plano de Deus sou eu, o plano de Deus somos nós. É possível se comunicar com Deus? Como posso chamar a Deus? Pessoas, elas se envolvem em discursos calorosos. Eu não posso chamar Deus de você. Eu não posso chamar Deus de lindo. Ficam presos a certos pronomes terrenos. Se aqui na terra eu chamo as pessoas de Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência, porque eu não posso chamar então Deus de você, de lindo, porque isso é humanizar Deus, é divinizar o divino. Amados, se nós fôssemos falar pronome de tratamento para Deus, chamaríamos Deus de vossa onipotência. Contudo, as pessoas criticam os hinos, dizendo, lindo, lindo és, para que ele não é lindo, só quero você, não. E esquecem, irmãos, que a nossa comunicação com Deus, ela não se detém a certos títulos, a certas formulações dessa terra. E uma das coisas maravilhosas é que Deus, Ele, por meio da aliança, por meio dos propósitos divinos, Ele restabeleceu essa comunicação. É lógico que Paulo aos Romanos diz que, falando de Criador e criatura, nós não podemos
dizer o que o Criador deve fazer ou deixar de fazer, como se ele fosse um objeto de manobra, ou como alguns colocam Deus na parede porque ele tem que me dar, ele tem que me conceder aí, é exagero, é loucura. É falta de espiritualidade, de entendimento, de sabedoria da palavra de Deus. Acerca da palavra, acerca das escrituras, queridos. Todavia, Deus só falou com muitas pessoas. Deus falou por meio do vento, Deus falou por meio do fogo, Deus falou por meio das águas. Deus falou de forma indireta, enviando situações. Deus falou de forma direta, enviando anjos. O Deus falando de uma forma teofânica. Então existem várias situações. Deus falou com Isaías, Jeremias, Joel, Zacarias. Irmãos, Deus, Ele não está limitado às nossas formulações, a nossos títulos. Não, porque Deus é além mais. E quando eu me deparo com isso, nós lembramos-nos que quando alguém critica alguma coisa, tem que procurar embasamento, irmão, nas escrituras. E quando nós estudamos o personalismo dialógico, pessoa, personagem, indivíduo, animado, que dialoga, que fala, conversa. Existe um escritor judeu, até então ele era austríaco e foi cuidado por uma família judaica ortodoxa. Estou falando de Martin Buber. Martin Buber foi escritor, foi teólogo, foi filósofo, foi pedagogo. E ele vai falar, irmãos, que, abro aspas, eu e tu, que é um trabalho que ele tem, traçou uma diferença fundamental entre as duas categorias de relações. As relações eu-tu, as quais são pessoais, e as relações eu-isso, que são impessoais. Na relação eu-isso, Buber refere-se à relação sujeitos e objetos, onde o sujeito ativo relaciona-se com o objeto inativo, como, por exemplo, o ser humano se relacionar com um lápis. A relação eu-tu é algo mútuo e recíproco, onde os dois sujeitos são ativos entre duas pessoas. Buber está sugerindo que os relacionamentos humanos retratam as características essenciais da relação eu-tu. É o relacionamento intangível e invisível que une duas pessoas. Podemos conhecer algo sobre um isso, no entanto, conhecemos e somos conhecidos por um tu. Conhecer a respeito de alguma coisa é ser capaz de expressar o conteúdo no conhecer alguém. Esse tipo de conhecimento não pode ser expresso em termos concretos. Portanto, a relação eu-tu é algo mútuo, recíproco, simétrico e destituído de conteúdo. O relacionamento é algo que não possui conteúdo palpável, mas que, no entanto, possui uma existência real que constitui o verdadeiro foco da interação pessoal. Martin Buber enfatiza a importância da reciprocidade, à medida que identifica o elemento do relacionamento do tipo eu-tu, e insiste que esse relacionamento é direto e não imediato. O tu encontra-me por meio da graça. Ele não pode ser encontrado por meio da busca, mas o fato de comunicar-me com ele é uma ação que parte de todo o meu ser. É algo que faz parte da minha essência. O tu encontra-me. Eu, no entanto, estabeleço um relacionamento direto com ele. Portanto, essa relação representa, a um só tempo, a atitude de ser escolhido e de escolher. Algo que é passivo e ativo ao mesmo tempo. A relação eu-tu é não mediada. Nenhum elemento da natureza conceitual interpõe entre o eu e o tu. Nas implicações teológicas dessa abordagem,
Buber afirma que Deus não pode ser reduzido a um conceito ou a uma formulação puramente conceitual. Apenas um isso pode ser tratado dessa maneira. Deus é aquele tu que, graças à sua própria natureza, jamais se tornará um isso. Fecho aspas. Então, irmãos, Deus, ele não pode ser reduzido. A nossa relação com Deus não pode ser mecânico, reduzido a conceitos. E isso, quem nos condicionou a essa linda e maravilhosa comunhão foi a graça de Deus. Resumindo, o Buber está dizendo que tu, ou seja, eu ser animado, Deus animado, conversa, dialoga, comunica os seus propósitos divinos através de sua graça, de seu Espírito, do Filho amado Jesus. Agora, jamais, irmãos, chamarei Deus de isso, ou o cara que mora lá em cima. Por quê? Isso é um desrespeito. Isso é uma ofensa. Isso é uma blasfêmia. Agora, aquele é lindo, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, glorioso, o amado da minha alma. Ele é o tu, que graça nos dá para essa tão maravilhosa presença. E eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, você que estava bem na presença de Deus, mas algumas dificuldades fizeram que você esmorecesse, desistisse da caminhada em Cristo. Levanta o teu altar, que está caído por causa de algum pecado que você cometeu. Meu amado, Jesus é o teu advogado. Ele diz que se porventura nós cometemos algum pecado, nós devemos achegar a Ele, que é o nosso advogado fiel, e perdoará os nossos pecados. E a Bíblia diz não somente o nosso, irmão, porque Ele não está limitado a nós somente, mas a todos aqueles que se aproximarem dEle. Então seja você, talvez você esteja bem, eu estou bem na presença de Deus, graças a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas você conhece alguém que está desacreditado da vida, que chutou os alicerces, a coluna que ainda existia no coração, que era a família, Deus, os sonhos. Eu quero te convidar a falar com essa pessoa e dizer para essa pessoa que ainda há esperança, porque Deus não está limitado. O sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado. Amém? Pois se você crê, meu irmão, fale com Deus nesse dia. Expresse o teu sentimento com liberdade. Expresse o teu sentimento com sinceridade, pois Ele te ouvirá, cuidará de ti. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.